nome é Luana. Oi, eu sou o João. E estas são as 5 melhores, piores resenhas de 100 anos de solidão. E foi difícil, viu? As pessoas não querem falar mal de 100 anos de solidão, Luana. Difícil falar mal dos clássicos, João. Difícil, latino-americano. E olha que nem é brasileiro, porque falar mal de brasileiro na internet não tem sido uma boa recentemente. Tem dado errado pra muita gente. Exceto pra gente. Você deixa de ser engraçadinho. Vou pegar uma aqui, posso? Vai, começa, João. Uma obra-prima literária? Uma pergunta, Luana. Minha opinião sobre o livro, com certeza, diverge sobre a opinião da maioria das pessoas. Comecei a ler o livro com uma expectativa muito alta por ter sido o ganhador do Nobel de Literatura e pelas muitas resenhas que li. O livro possui muitos personagens e com nomes similares, o que torna a leitura confusa, além de ter um excesso de detalhes que não prendem a atenção do leitor. Contudo, acho que não foi uma leitura péssima. E aí eu separei essa porque ele pega um ponto que é talvez o grande medo aí dos leitores, a questão do nome. Mais pra frente a gente comenta. Eu vou fazer uma defesa, que eu acho que é um medo maior do que a realidade. Quando você chega na realidade, você vê que não é tão por aí, embora este resenhista discorde, né? Eu tenho uma resenha aqui que fala dos nomes também, ó. Bem mais ou menos, esperava mais. A resenha é longuíssima, eu fiz um corte aqui, justamente nessa parte dos nomes, ó. Achei muita falta de criatividade no nome dos personagens. Você tá falando sério? Fica um tanto confuso. José Arcádio Filho, José Arcádio Neto, José Arcádio Bisneto. Teve momentos em que tive que reler para ver se estava falando do pai ou do filho. A história em si é curiosa, mas para mim não vale a pena, não é um livro que eu recomendaria. Faltou uma lista telefônica para o Gabriel Garcia Marques sortear ali e pegar exemplos de outros nomes. Parque tá feio. Próxima resenha. Próxima. Que livro chato. 2 estrelas. Um conto do surgimento ao fim de Macondo, envolto nas problemáticas de uma família centenária, toda enredada toda enredada e amordaçada em tradições arcaicas. De longe, Úrsula é a melhor personagem, de resto, joga no lixo. Gabriel, engraçado, vou terminar de ler a resenha, uma resenha média, que tem mais coisa, mas engraçado que assim, os pontos que as pessoas gostam, elas realmente gostam muito, né? A Úrsula é uma unanimidade. Gabriel Garcia Marques quis criar algo fantástico e conseguiu. É fã ou é hater? Melquíades surpreende, aí ele entra aqui no Melquíades e tal, mas a narrativa cansada, rica em detalhes, porém cansada na sua execução. Fruto de sua época para aquele momento da história da literatura, com certeza. Abraços e valeu, Gabriel Garcia Marques. Valeu, Natalina. Abraços e valeu, Gabriel Garcia Marques. Ó, Alguém precisa contar que ele morreu, né? Possivelmente ele não vai ver essa resenha no Scooby. Morreu. Desculpa. Eu tenho uma resenha aqui de um querido que é parecida, ó. Não deu pra chegar na metade. Esse é o título. olha, largou o livro, aí é drástica. Eu vou fazer uma interpretação aqui. Chega! Exclamação, 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 exclamação. Não aguento mais! Não consegui chegar até a página 200 e a vida é muito curta para desperdiçar tempo com leituras que não nos agradam. Exclamação. Terrível, bizarro, confuso, estranho, enfim. O sono vem rápido, de tão ruim e morosa que é a leitura. 7 gerações em 350 páginas. Tem gente que conta a história de um dia e mais, hein? E olha... E eu chamo a atenção aqui pro terrível, bizarro, confuso, estranho, mas me deu sono.
E eu concordo com os adjetivos, viu? Eu acho terrível, eu acho estranho, eu acho bizarro em alguns momentos. Tá certo, né? Aquele clássico, esse entendeu, só não gostou mesmo. Não dá pra perguntar, mas você entendeu? E ele entendeu. Ele entendeu. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. E aí a última pode ser minha? Pode ser. Essa aqui eu trouxe porque eu acho que tem um outro ponto aqui que é, assim, famoso, é um ponto que é muito levantado para críticas. Um clássico, entre aspas, Pra alguns, né? há quem considere um clássico vulgar, imoral e nojento. Que nojo. Fiquei tão esperançosa de ler essa grande obra-prima da literatura mundial, também entre aspas, e fiquei decepcionada. Não sou de abandonar leituras, mas essa foi intragável. Diversas imoralidades, como pedofilia e incesto, tratadas como algo natural, normal. Achei assustador e impossível de ler um negócio que tenha isso e ainda dizer é o livro da minha vida ou é o melhor livro já escrito. Ah, por favor. E assim, errada. Ela talvez não esteja. Eu tô assim no limite de trazer aqui a Luana recatada para reclamar disso também. É decorar também frade de pedra. Tem questões. Tem questões. Vamos comentar dessas questões, mas o incesto realmente é do começo ao fim, né? Assim. É uma constante. Isso está enunciado, né? Na maldição inicial ali. Tá? O primeiro casal já é levemente incestuoso só porque eles são primos. Mas é entre primos, né, João? Primo nem é parente. Então a sociedade já aceita, né? Mas tem a maldição ali, né? Nenhuma relação nesse livro é normal, né? Vamos colocar aqui que não realmente... é uma família normal. Casta, com certeza, ela não é. A gente estava falando antes de começar a gravar de Game of Thrones, Lannisters aqui perdem feio. Feio. Pros Buendia. Deus talvez não esteja de volta aqui, não. Ele vai prestar contas com Deus. Mas, gente, estamos aqui, segunda parte do nosso episódio de melhores leituras, e trouxemos a nossa leitura em comum, que não é exatamente uma leitura em comum, mas decidimos quebrar esta regra para falar de 100 Anos de Solidão. Estamos aqui roubando de novo. Eu só roubei nessas melhores leituras, mas assuntos para outros momentos. Mas, de fato, eu não li 100 Anos de Solidão ano passado, tá, gente? Eu já li tem mais tempo. Porém, não chega a ser, eu acho, um grande roubo, porque no episódio do Senhor das Moscas foi o contrário, né? A gente inverteu. Eu tinha lido, você já tinha lido há mais tempo. Então, e a gente, como se chamar de podcast de literatura se a gente não tivesse comentado 100 Anos de Solidão, Luana? É verdade. Já tínhamos falado do Gabo. Já tínhamos. Mas foi do Ninguém Escreve ao Coronel, eu acho. Que é um livraço. E eu, gente, eu já tinha lido 100 Anos quando eu era uma jovenzinha de 21 anos. Estava feliz, lépida pelo mundo. E Macondo já passou da idade de casar. Já há muito tempo. Já é uma idosa, centenária com 21. E aí eu reli, né, ano passado, porque eu queria reler o livro antes de ver a série. Estreou, né, a série da Netflix, belíssima, e eu fiquei com medo, vou confessar aqui, eu fiquei com medo de ver a série e começar a confundir as duas coisas, né? E ser aquela pessoa que fala, sim, já li o livro, o personagem tal, né, morre, e aí ele nem morre no livro, só na série, né? Eu fiquei com medo disso acontecer comigo. Mas eu estou aqui para ser essa pessoa, porque eu não reli o livro, mas eu assisti a série, e eu aprendi ao longo dessa minha estrada como professor, que ver o filme ou ver a série é a mesma coisa do que ler o livro. É a frase que eu mais escuto. Vamos ler o livro tal. Tem filme? Tem série? Então eu estou aqui do outro lado hoje, Luana. Mas a série é bem fiel. Tá? Para falar assim, não, mas na série não é assim, não. Mas a série é bem fiel, eu gostei muito da série, terminei de ver ela ontem. Belíssima, belíssima, podemos comentar depois. Foi uma série também que é um livro realmente
muito bem quisto, né? Muito amado aí por gerações e gerações de leitores. Eu lembro que quando a Netflix anunciou que ia adaptar, todo mundo ficou meio, não, pelo amor, não mexe, vai estragar. E não estragou, viu, gente? Belíssima a série, muito fiel ao livro, com saídas estéticas muito interessantes, assim. A gente pode comentar um pouquinho também da série mais pra frente aí, mas não é o foco hoje, Luana. Vamos falar sobre o livro. Eu preparei uma resenha rápida, que é difícil fazer uma resenha, ó que doida, uma sinopse. Nem, tô até confundida. Sinopse. É difícil fazer uma sinopse, né, de 100 anos. Muita gente já conhece o livro, né? Mas para a gente dar uma refrescada aqui, talvez apresentar o livro para alguns ouvintes, fala sobre a história da família Buendia ao longo de 100 anos e muitas gerações. Então eu trouxe aqui para vocês alguns dos personagens, mas são muitos, tá, gente? Então a gente tem um casal inicial, que é o José Arcádio Buendia e a Úrsula, que são primos, e eles vão fundar a cidade de Macondo. Vamos falar sobre Macondo, porque eu acho que é um espaço literário muito interessante também para ser discutido aqui. E aí eles vão ter muitos e muitos filhos, filhos biológicos, filhos de criação, mas um desses filhos de criação é o Arcádio, que na verdade é neto deles, mas eles criam como se fosse um filho, apesar de ser uma criança um pouco rejeitada também, né? Mas a gente vai ter o Arcádio, que vai se tornar uma espécie de déspota de Macondo quando ele fica adulto, né? Ele vai assumir ali o controle e o poder na cidade. E ele, por sua vez, vai ter mais 3 filhos. Dentre esses 3 filhos está o Aureliano II, que é um homem festeiro, esbanjador, que se mete com concurso de comida para ver quem come mais, ele é essa pessoa. E aí ele, por sua vez, também vai ter 3 filhos. Dentre esses 3 filhos está a Amaranta Úrsula, que é uma moça que vai estudar fora, vai para a Europa e depois ela volta para Macondo, acaba se relacionando com o sobrinho sem saber que é sobrinho dela. E aí os dois vão ter um filho chamado Aureliano, que vai ser o último dessa linhagem, digamos assim, né? Pelo menos da linhagem que a gente acompanha, vai marcar aqui o final dessa família. Falei de alguns personagens, mas são muitos, então são muitos filhos, são muitos netos, e esses filhos se casam, e aí tem as famílias das esposas, e aí tem os personagens secundários, habitantes de Macondo. Então é isso, gente, é muita gente, são muitos episódios, e é uma história muito rica, né, em acontecimentos. E talvez ao longo da nossa fala a gente acabe dando spoiler de um ou outro personagem, mas fiquem tranquilos, tem outros 78 para você descobrir o final. Então, assim, não vai ser uma grande questão. A gente vai tentar não dar tantos spoilers, mas ele não é um livro de... Tem uma só que eu acho que é importante, talvez. Tá. Ele não é um livro de spoilers, eu acho. Não é um livro que você saber o que acontece estraga. Inclusive, nem o narrador tem muito problema com spoiler, né? Depois a gente fala sobre isso. Eu apresentei aqui uma espécie de estrutura, né, dessa família, mas o interessante é ver como que essas gerações vão passando, né? Como que essa história vai acontecendo. E a gente não comentou, mas ele é publicado pela editora Record no Brasil, que é a casa do Gabriel Garcia Marques, com tradução do Eric Nepomuceno, que é uma figura bem conhecida, né, no mundo das letras. Ele é o tradutor oficial, digamos assim, da obra do Gabriel Garcia Marques. A edição que eu tenho em mãos é essa edição, e é uma edição belíssima. Eu sugiro, inclusive, se você vai se aventurar a primeira vez, eu gosto dessa edição. Tem outras, tem edição comemorativa, acho que na própria Record deve ter umas 3 ou 4 edições aí sendo comercializadas, mas porque nesta edição você tem o que, Luana? Você tem a árvore genealógica dos Buendia, que muito nos ajuda a acompanhar a história. Ó. Então aqui fica mais fácil para você acompanhar. Tem edição que eu acho que não tem a árvore genealógica, né? Então fica a sugestão. E fora que essa edição, gente, começa... eles colocaram como prefácio o discurso do Gabriel Garcia Marques, quando ele ganha o Prêmio Nobel, que é um discurso belíssimo. Tem um título incrível, A Solidão da América Latina. Fica aí a sugestão da edição. E esse livro é publicado originalmente em 1967.
Bom, vamos ao que interessa. E aí, gente, o que acontece? Eu li há menos tempo com o João. Por isso, hoje eu estou aqui de coadjuvante, tá, gente? Eu vou só ficar assim, sim, não, Talvez. ah, verdade, ó. Eu vou fazer o coro aqui, a claque. Palmas, né? Mas se vocês estão acompanhando o podcast, vocês devem ter visto o nosso último e polêmico episódio do Tudo é Rio. O João dividiu a fala dele em 3 partes. Eu achei, assim, rainha da organização. Achei Bem virginiano. muito bem, exato, muito virginiano. E aí fiquei um pouco com inveja e resolvi estruturar assim também a minha fala, tá? Então eu fiz 3 recortes aqui. E aí a minha ideia é ir passando por cada um deles para a gente ir discutindo alguns pontos do livro, mas o João pode trazer outras coisas também aqui. A gente sempre fala de forma muito livre, né? Ai, que delícia! Então eu acho que a gente pode começar pelo primeiro ponto que eu trouxe aqui, que é o da linguagem. Mais especificamente, eu queria falar principalmente sobre a construção do narrador desse livro. A gente tem um narrador que é em terceira pessoa, onisciente, e que de alguma forma ele resgata e emula uma tradição de contação oral de histórias. Então é uma narração muito fluida, e isso está dado desde o primeiro parágrafo. Eu trouxe aqui para a gente analisar juntos o primeiro parágrafo. É um dos grandes começos da literatura mundial, né? Famosíssimo a primeira Muita frase, gente conhece. eu diria. Acho que é um dos inícios mais marcantes, né, da literatura. É belíssimo, mas eu não resisti à tentação, então trouxe ele aqui. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Já é um início incomum, né? Muitos anos depois. Depois do quê, né? Significa que essa história já estava sendo contada e você só está acessando uma parte dessa história, então isso já é interessante. Diante do pelotão de fuzilamento, a gente não sabe nada que está acontecendo aqui, mas tem um pelotão de fuzilamento, então já é algo interessante o suficiente para prender a nossa atenção, né? O coronel Aureliano Buendia, quem é esse personagem? A gente também não sabe, né? Havia de se recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Conhecer o gelo no meio da Colômbia, né? O que está acontecendo aqui? E eu acho que... Eu falei antes sobre emular uma tradição de contação oral de histórias. A gente faz isso na nossa fala. Né? Então, por exemplo, se eu decidir contar uma fofoca aqui para o João, eu vou falar: João, você viu as 2 escritoras brasileiras contemporâneas brigando no grupo de WhatsApp outro dia? Né? Então, quem são essas escritoras? Que briga foi essa? O que está acontecendo? Você primeiro joga, né, a informação mais interessante para que o João esteja disposto a gastar energia, a gastar o tempo dele ouvindo essa história. Então, você dá essa primeira informação para depois você desenvolver essa história, né? É algo que a gente faz naturalmente na fala. E o suspense, né? Que ele causa aqui no leitor, porque é aquela história que já te prende, você desde o começo quer saber quem é esse coronel, como que ele conheceu o gelo no meio da Colômbia, por que ele está sendo fuzilado, né? Que história é essa com o pai? Enfim, é um recurso muito interessante. E é um recurso que ele vai usar em outros momentos, nos 100 anos de solidão, né? Se ele te conta, ele joga uma informação que ele vai desenvolver depois, ele retrocede, ele te conta uma história anterior, no meio do livro, mas que o Gabriel usa bastante, né? Porque tem um outro livro dele muito famoso, que é o Crônica de uma Morte Anunciada, que ele já começa te contando assim: vou contar a história do dia em que o personagem X, não vou lembrar o nome agora, morre. E aí você vai lendo o livro até você entender o que gerou a morte desse personagem, né? É um recurso muito eficaz. E a gente falou antes que não tinha tanto problema dar spoiler, porque é isso, o narrador o tempo todo tá dando spoiler. Então você tá lendo qualquer coisa sobre um personagem e de repente ele joga antes de morrer, esse personagem, aí você fala: meu Deus, vai morrer. Aí você já fica, né? Você já prende a respiração, você já fica meio tenso. Então o tempo todo ele vai jogando, né? Apesar do livro ter uma estrutura cronológica muito simples, a gente sabe exatamente onde essa história começa, exatamente onde ela termina, o narrador vai e volta. Né? Ele puxa um acontecimento do futuro e continua contando o passado. Né? E uma prosa muito encantatória, né? A do Gabriel Garcia Marques. Eu me lembro, eu li esse livro, acho que era 2018, 2017.
Lá se vai um tempinho aí, né? Na minha cabeça tem 5 anos, tá? É a pandemia. Se descontar o da pandemia, que a gente sabe que valeu a metade só. Mas desde o começo é um livro que é difícil de você largar, né? Porque assim, você entra naquele fluxo e é tão bem construída a linguagem, não é uma linguagem difícil não, viu? Pelo contrário, é uma linguagem bastante acessível, mas muito bonita, muito bem estruturada, né? Assim, as falas, quando você lê em voz alta, as falas tanto do narrador quanto dos personagens, elas são muito sonoras, né? Então, assim, essa primeira frase mesmo, quando a gente lê em voz alta, ela tem uma sonoridade muito interessante, né? E é um narrador, né, ainda falando sobre o narrador, que ele não se assombra, né? Ele jamais se espanta. Então ele vai narrar em um mesmo tom o nascimento de um bebê ou a morte de dezenas de milhares de soldados numa guerra civil. E ele vai narrar em um mesmo tom um acontecimento cotidiano na cozinha dessa família e um padre levitando. Então aqui vão sendo inseridos também elementos fantásticos, maravilhosos, e que o narrador não se abala. Ele continua contando como se fosse absolutamente normal, como se nada fosse. E aí essa parte até do padre, eu trouxe porque eu acho essa passagem do padre maravilhosa, porque ele não é um dos personagens mais importantes do livro, na verdade ele é bem secundário, eu acho que não estraga aqui nenhuma experiência de leitura, mas a cena dele é maravilhosa. Para dar um contexto, né? Esse padre é o primeiro padre de Macondo, e ele está construindo uma igreja lá. Só que para construir essa igreja ele precisa de dinheiro, ele precisa que os fiéis deem donativos. Então ele pensa, que modo eu posso conseguir atrair a atenção da população de Macondo? E ele chega à conclusão que levitar é uma boa ideia. Se ele conseguir fazer um milagre ali, as pessoas vão, né, ser atraídas pela figura dele, o que eu acho que ele tem razão. Faz bastante sentido. Eu acho que ele está coberto de razão. Faz bastante sentido. E ele consegue levitar desde que ele tome uma xícara de chocolate quente. E aí a gente vai ter. Em seguida, limpou os lábios com um lenço que tirou da manga, estendeu os braços e fechou os olhos. Então o padre Nicanor elevou-se 12 centímetros acima do nível do chão. Foi um recurso convincente. E o narrador segue a vida. Ainda tem uma ironiazinha aí, né? Continua contando a sua história. Então o narrador em nenhum momento ele vai dizer isso é impossível de acontecer, ou isso é muito pouco provável, mas veja, aconteceu de verdade, ou isso talvez não tenha acontecido, mas a população, os crédulos contam isso, a boca pequena, né, espalham esse rumor pela cidade. Ele não faz julgamento de valor, né? E sem preparar o leitor, né? Porque ele poderia falar, aconteceu então algo incrível, difícil de se acreditar, mas o padre levantou. Então ele vai assim, coisas ordinárias do dia a dia, do cotidiano. E é justamente uma das definições do realismo mágico, né? Desse, não sei nem como definir, não é exatamente um gênero, mas é um estilo literário, né? Em que o Gabriel Garcia Marques vai ser considerado o grande expoente, o mais famoso, né? Embora ele não tenha sido o criador, mas ele é, sem dúvida, o nome mais conhecido mundialmente, que é você narrar esses pequenos absurdos, porque não é a história inteira que é absurda, você tem uma história supostamente muito realista, mas que em momentos muito específicos acontecem pequenas ações que quebram esse pacto de uma verossimilhança realística, digamos assim, com o mundo externo, né? E você narra aquilo de uma forma absolutamente fria e imparcial, sem gerar uma grande comoção, sem criar um elemento fantástico em cima disso, né? Então, uma das formas de definir o realismo mágico, não é a única, não são todos os autores que trabalham com esse estilo que vão por aí, mas acho a mais eficaz, porque aí o assombro é maior, ele joga para o leitor o assombro, né? A todo momento. E eu acho que quando ele cria esse narrador, pensando na motivação do Gabriel Garcia Marques, né? Podemos chamá-lo de Gabo, né? Eu acho que podemos ficar com o apelido Gabo. Eu acho até uma escolha talvez política, porque ele está contando essa grande história e ele escolhe manter esse narrador do lado da população, de nós que acreditamos nesse tipo de história.
Isso é uma história muito comum de cidade pequena, né, João? João é de interior, eu também sou de interior, a gente sabe que essas histórias correm mesmo. A família do meu marido, tem várias pessoas na família que contam histórias de lobisomem, para eles aquilo é normal. Na minha família tem a história de uma moça que comia pedaços da parede, tal como Rebeca Buendia, né, de 100 anos. Terra, né? Na minha tem de gente que comia terra, comia tijolo. Síndrome de Pica. Eu acho esse nome muito bom. É um distúrbio. É um distúrbio real. Pensei em falar tantas coisas e meu anjo da guarda rapidamente falou, talvez não seja o momento. Eu acredito. Eu acho que é um distúrbio bem comum, inclusive. Que velha safada! Não vou entrar em julgamentos de valores, porque inclusive nem posso. Assim como o narrador. O narrador também não entra em julgamentos, entendeu, João? Sim, mas eu acho talvez um grande distúrbio da humanidade, muito comum. Ai, no centro de BH? Nossa. A gente não sabe fazer hétero. Antes de ter esse podcast, eu participava de um outro podcast, né, o nome do livro, e a minha companheira de podcast, a Ju, ela sempre falava que os interiores se parecem. Eu concordo. O interior da Colômbia é muito parecido com o interior do Brasil, então as histórias se repetem, né? Eu acho que tem um pouco essa ideia mesmo de trazer uma história de tradição popular e sem esse julgamento, né? Então ele se posiciona, ele já nos mostra qual é o ponto de vista, né? Qual é a posição desse narrador em relação às histórias que estão sendo contadas aqui. E para comprovar isso, Lu, eu ia comentar dos nomes, das repetições dos nomes. Porque, de fato, você tem... Depois a gente pode entrar em tentativas de justificativa, mas eu acho que é um projeto literário muito bem pensado, que se auto-explica, né? Que não acho que é tão difícil de entender. Mas as repetições, porque de fato são 7 gerações que você tem aqui, em que praticamente, em pelo menos uma pessoa de cada geração vai ter esse nome, o Arcádio ou José Arcádio, sendo evocado. Depois os nomes também das mulheres, Amaranta, Úrsula, começam a se repetir, né? Mas, quando a gente fala assim, eu sei que muita gente tem medo disso, que isso ficou muito famoso. Eu não acho que é tão difícil no livro, porque as gerações se sucedem. Então, é relativamente tranquilo você se localizar, porque às vezes ele está falando, o José Arcádio, o pai já morreu, então só pode ser o filho, né? Assim, ou ele vai dando variações, Aureliano II, José Arcádio I, por aí afora. Então, acho que no enredo, isso é mais tranquilo. Eu acho que é mais difícil depois quando você vai comentar, que você quer fazer referência a um personagem específico, você vai ter que contextualizar qual dos José Arcádios, de qual geração você está comentando, mas na leitura, pelo menos para mim, assim, passou longe de ser uma grande questão. Uma passagem ou outra, que aí você pode ficar perdido, mas até o contexto é autoexplicativo, porque você sabe que mesmo quando você tem 2 personagens com o mesmo nome, um é mais velho, o outro é criança. Então, se ele está fazendo aquilo, só pode ser a criança. Não faz sentido o idoso estar fazendo aquilo, né? Eu acho muito tranquilo. E é algo típico do interior. Vou dar aqui minha carteirada, meu exemplo pessoal. Este que vos fala se chama João Lúcio, pois a minha mãe se chama Lúcia. Olha que 100 anos. E ainda digo mais, Lúcio separado é um nome masculino que eu acho muito bonito. E que se eu tivesse um filho, cogitaria, viu? Colocar pra gente continuar essa tradição, né? E minha mãe, inclusive, que vem de uma família com 7 irmãos, em que todas as mulheres têm Maria no nome. Então, é muito presente, eu acho, essa cultura, né? Vou dar um outro exemplo aqui recente que viralizou da Fernanda Torres, né? Porque ela fala que a mãe dela chama Fernanda, na verdade a Fernanda Montenegro é um nome artístico, né? Acho que ela se chama Arlete, o nome de nascimento, mas ela adota Fernanda, o pai se chama Fernando Torres, né? E a filha se chama Fernanda. Então, assim, é algo relativamente comum, eu acho, na América Latina. Eu tenho um exemplo que eu acho maravilhoso, eu não me preparei para ele, então, que é o exemplo de um amigo meu que se chama Humberto. Eu já citei um livro do Humberto aqui,
O nome dele é Humberto Conzo Júnior, né, escritor, e ele tem um livro chamado As 7 Mortes de Meu Pai, e ele me contou uma vez, João, que a família dele vai pulando os nomes. Só que eu esqueci qual é o outro nome, gente. Eu vou fingir aqui que é Guilherme, tá? Mas eu não lembro, me desculpa, Humberto, esqueci essa parte da informação. Mas é assim, ele se chama Humberto. Aí o pai dele se chama Guilherme, aí o avô se chama Humberto, e aí o bisavô se chama Guilherme, e aí o tataravô... E aí nunca tem o Júnior, né? Porque você consegue... Vai trocando. Vai trocando. Mas ele tem o Júnior. Ele tem um Júnior. Se não me engano, o pai dele... Aí eu já não sei. Aí é os 100 anos de solidão do Humberto. Alguém quebrou exatamente. a regra. Eu acho que foi o pai do Humberto que quebrou e repetiu o Humberto. Falou, não, meu nome é lindo, vou pôr o nome do meu filho também. Mas ele disse que você consegue, a família dele é tão antiga, que você consegue, assim, através da árvore genealógica, ver gente do século XVII que já tem o nome, né? Então você consegue ver a linhagem direitinho. Olha que coisa maluca, assim, uma família inteira que tem 2 nomes. Mas eu acho que faz muito sentido, porque é uma das grandes questões relacionadas à maternidade, à paternidade, à família, que é a ideia de você manter, né, a tradição, a vida, enfim, ideias. Estou julgando aqui, vou fazer igual o narrador, vou jogar várias ideias que circulam sem necessariamente tomar partido de uma delas, mas é uma das grandes questões que motivam, digamos assim, as pessoas a se reproduzirem, essa ideia de que o seu filho continua o seu legado, de que ele vai continuar a história, se for um livro mais antigo ou uma família mais tradicional, né, que o filho ele continua o legado não só seu, mas da família como um todo. Ele é um grande representante de toda aquela linha sucessória dos antepassados, né? Então, assim, é uma ideia que chega muito forte. A repetição do nome é para explicitar isso, né, assim. E dentro do livro, acho que a gente pode entrar nessa discussão agora de uma possível interpretação, é porque é um livro que desde o começo isso é explicitado em várias e várias passagens, mas é uma família com várias questões doentias, é uma família extremamente autocentrada, né? A história dessa família que em diversas ocasiões só pensa nela mesma e que é capaz de fazer atrocidades em nome da autopreservação. E aí você tem a ideia do tempo cíclico, né? É como se esses personagens, no final das contas, são 7 gerações, mas eles repetem os mesmos erros, eles sofrem das mesmas desilusões, eles enfrentam situações muito semelhantes. Então essa ideia de que o tempo, no final das contas, ele não está numa linha reta, ele está num círculo, né? Como se esses personagens eles estivessem presos e fadados. Tem até uma palavra que vai aparecer no final do livro, né, que também é muito famoso, a gente não vai comentar a última página, mas o final, o narrador escancara essa ideia, né, de que tem ali quase uma maldição nessa família que fica presa nesse vórtice e condenada a repetir os mesmos erros, a não sair do lugar. Quando você acha que uma situação vai avançar, ela retrocede, né? Então, acho que isso compõe muito esse cenário dessa família. Eu trouxe 2 pequenos trechos aqui que eu acho que falam bem sobre isso. O primeiro é: o tempo não passa, dá voltas redondas, falando sobre o tempo dessa família, né? E a história da família é uma engrenagem de repetições irreparáveis. Que é uma ideia, eu acho interessante a gente colocar aqui, muito anti-europeia, né? A pouca leitura que eu tenho, assim, eu tenho me interessado muito por debates decoloniais, né? E uma das questões que vai aparecer muito é a visão muito antagônica de tempo que você tem na sociedade ocidental, digamos assim. O que chega para a gente é uma visão muito cartesiana do tempo, né? Como se o tempo fosse uma linha sucessória de acontecimentos. Tem um começo, tem um meio, você consegue fazer passado, presente, futuro, isso bem delimitado. E quando você vai, por exemplo, para as etnias indígenas, a visão de tempo é outra, é sempre uma ideia de ciclo, é uma ideia de tempo em círculo, em movimento, em ondas, né? E não necessariamente em linha reta. E eu não consigo dissociar isso. Eu acho que o Gabriel Garcia Marques está dialogando um pouco com essa tradição não europeia aqui, nessa visão de tempo, né? E aí, eu acho que esse é um bom gancho para a gente ir para o meu segundo recorte, que é a construção do espaço mítico de Macondo,
né? Eu acho que o autor ele equilibra dois impulsos criativos aqui, a construção desse espaço mítico e, ao mesmo tempo, essa ação de revisitar fatos históricos fundamentais da história da Colômbia. E essa questão do tempo que você está falando, um tempo que não é linear, né? um tempo que é muito mais cíclico, é muito marcante logo na fundação desse povoado. Né? A gente acompanha a criação de Macondo desde o início. E ele é um lugar onde o tempo corre um pouco diferente. Desde o início ele tem contornos meio mágicos, né? É um lugar onde ninguém nunca morreu durante muitos anos. Né? E é um lugar descrito com muita cor, com muita vivacidade. Eu acho as descrições de Macondo belíssimas. É um espaço realmente mítico. Então, o narrador vai nos falar que todas as casas dão para o rio e todas as casas têm pássaros e canários em gaiolas que cantam o dia inteiro e os caminhos são ladeados por acácias e árvores eternas e todas as famílias têm um relógio do tipo cuco que toca de forma super sincronizada com todos os outros relógios cuco, trechos de pequenas canções. Então é tudo muito vultoso, né? Tudo muito instigante. E eles estão fora do mundo. A gente, inclusive, enquanto lê sobre Macondo, principalmente nesses primeiros anos, a gente não tem uma delimitação muito clara de onde que a gente está, em que tempo que se passa a história, né? Até que o mundo descobre Macondo. Começam a chegar viajantes, se estabelece ali um comércio com outros lugares, e aí a partir do momento que o mundo descobre Macondo, Macondo passa a sofrer com o mundo. Ele está dentro dessa lógica do mundo. E aí sim a gente vai ter, por exemplo, o início da presença da igreja, vão vir padres para Macondo, vai ser construído um templo, a gente vai ter a presença do Estado, vai ser designado um prefeito para Macondo, né? E aí a gente vai ter acontecimentos que são muito grandiosos e são muito terríveis, que vão macular a história desse povoado. Macondo surge a partir de um medo, de uma maldição do casal principal, a Úrsula e o José Arcádio, que eles moram numa outra região e eles são primos. A família não lida muito bem com essa história do casamento. Tem uma maldição que vai ser o grande medo da Úrsula, aqui, pelo menos nas primeiras páginas, de que filhos da mesma família nasciam com rabo de porco. E aí a mãe tortura muito ela com esse discurso. No começo, inclusive, ela vai evitar ter relação sexual com o esposo, com medo de engravidar e de comprovar essa maldição. Mas eles acabam... Vou tentar não dar tantos spoilers, tá? Mesmo sendo no começo. Mas acaba tendo uma questão ali bem no começo, e aí junta com esse medo, e eles preferem sair da cidade para se ver livre, inclusive de um fantasma, de uma assombração, né? Eles saem daquele lugar. E aí o começo me pega muito, porque você tem... eles não são os dois sozinhos, né? Eles reúnem ali um grupo de amigos, de apoiadores, e eles partem dessa cidade, que era uma cidade muito conservadora, para escapar dessas maldições e desses fantasmas que, alegoricamente, a própria família representa aqui. Então, eles vão para esse lugar criar uma cidade do zero, estabelecer um novo marco zero. E é curioso porque, apesar de ser uma cidade, ela vira uma nova civilização, né? É o que você falou, o tempo transcorre de uma outra forma, as regras são muito específicas, é uma cidade que ela está completamente deslocada do mundo e até então ela funcionava às mil maravilhas. O problema é quando ela é incorporada dentro do governo, dentro da máquina, que aí você começa a lidar com essas questões problemáticas. E é uma formação que demora, já tem ali até o encanto da maldição, eles ficam perdidos num pântano, não conseguem sair, até que eles estão buscando o mar, né? Era o grande sonho deles, atravessar o mar, não encontram o mar, atravessam montanhas, florestas, até que eles conseguem achar ali. Então é uma cidade que a fundação dela já é meio... Nem é meio, né? A fundação dela é toda contaminada já por fantasma, maldição, por perdição, por perda de caminho, né? Fica parecendo que não era para ser ali. Tem um sonho que fala que não, que é ali que eles têm que fundar a cidade. Então, desde o começo, os problemas que vão surgir já estão enunciados ali, né? E eu acho uma mensagem também interessante, porque, querendo ou não,
fica, né, pra gente essa ideia de que você não foge dos problemas, eles te encontram de alguma forma. Mudar de lugar não vai resolver. Os seus fantasmas estarão ali de outras formas. Eu vou aproveitar e contar, não tem nada a ver com os meus pontos aqui, mas o meu momento favorito da história, o que eu mais gosto, que fala um pouco sobre isso que você contou, João. Eles fogem de um fantasma. Porque o José Arcádio Buendia, o primeiro, né, o fundador, ele mata um homem e ele passa a ser assombrado por esse homem. Ele e a Úrsula, né? A Úrsula também vê. Então eles decidem ir para uma nova cidade para se ver livre desse fantasma. E durante muitos anos funciona, né? Eles ficam livres dessa assombração até que um dia a assombração aparece de novo. Por quê? Na verdade, o que nos é contado é que esse fantasma ele ficou procurando Macondo durante muito tempo, só que ninguém nunca tinha morrido em Macondo. Então ele não conseguia encontrar a cidade. E aí quando alguém morreu, esse alguém que morreu contou para ele. Falou, não, Macondo fica ali, ó, é só você seguir, pega a segunda direita. E aí ele achou Macondo. Eu acho isso tão maravilhoso. Ele diz que a morte não conhecia Macondo, né? Aí quando alguém morre, fala, agora é tranquilo de achar. Mas um pouco essa ideia mesmo, né? De que o mundo te acha. E aí, é a partir do momento que o mundo acha Macondo que a gente consegue inserir ele, a cidade de Macondo, que é uma cidade obviamente fictícia, mas a gente consegue inserir essa cidade na história da Colômbia. Então a gente vai ter vários fatos históricos aqui que vão ser narrados. E eu trouxe 2, tem outros, mas esses 2 são os mais grandiosos e os mais famosos, os mais comentados, né? O primeiro é a guerra civil entre conservadores e liberais. Gente, eu não notei durante a minha leitura uma alusão a um conflito específico. Se vocês notaram, por favor, escrevam nos comentários. Eu não consegui identificar, não sei se eu perdi essa informação, porque, na verdade, a Colômbia ela teve vários conflitos. Ela teve várias guerras entre esses 2 grupos políticos, eu não consegui identificar um específico, mas para mim até fez sentido, porque eu acho que tem essa ideia no texto de uma guerra que nunca termina, ou uma guerra que nunca termina de forma definitiva, né? Então os momentos de paz ou de trégua é um intervalo entre um novo conflito, né? Entre 2 conflitos. Até trouxe um trechinho aqui, que é do Coronel Aureliano Buendia, né? Personagem importantíssimo na história, né? Ele é filho do fundador, né? Então ele está aí nessa segunda geração. A gente vai saber muito da guerra por conta dele, porque essa guerra impacta diretamente a trajetória desse personagem. Tem outros personagens da família que também vão ser impactados, mas ele principalmente, né? Ele é o capitão Aureliano, ele vai lutar do lado dos liberais durante muitos e muitos anos, e aí em algum momento ele vai se cansar dessa guerra que não tem fim. E aí o narrador vai dizer, cansou-se da incerteza, do círculo vicioso daquela guerra eterna que sempre o encontrava no mesmo lugar, só que cada vez mais velho, mais acabado, mais sem saber por quê, nem como, nem até quando. E é uma alegoria no final das contas, né? Eu acho que a ideia aqui, quando você fala que te escapou se tem uma referência mais explícita a um conflito específico, mas eu acho que tudo aqui é alegórico, né? Macondo, no final das contas, é uma alegoria da própria Colômbia e, por extensão, da própria América Latina. Eu acho que é um livro que é por isso que tem tanto apelo pra gente, que você reconhece aquelas situações ali, né? Então, esse cenário político muito tumultuado da América Latina, desde que a gente se entende enquanto latino-americano, essa radicalização na política, os governos autoritários que se sucedem, as oposições, quem era aliado de repente vira o ditador, vira ali o mini abusador, né, da cidade. Estou pensando no Arcádio, por exemplo, né, a pessoa que era para estabelecer a ordem, quem vai gerar a desordem. E aí até nos grupos políticos, né, a história do coronel, inicialmente ele pertenceria ao outro lado, ele é uma pessoa inclusive anti-guerra na maior parte do tempo, é meio que como se ele fosse eleito ali pelo destino, muito entre aspas, como um grande líder revolucionário, e ele, quando ele assume essa posição, ele entende que alguém precisa fazer alguma coisa, né? Então, assim, ele reluta durante muito tempo em entrar na guerra por conta disso, mas inicialmente ele é, inclusive, aliado do governo que está oprimindo Macondo. E aí eu acho interessante também como que
Não vou me estender muito agora, porque senão a gente entra num outro aspecto. Aí eu deixo a Lu terminar o ponto dela. Mas as oposições são muito bem trabalhadas aqui. Tudo é e não é ao mesmo tempo, né? Quem é inimigo de um outro personagem, no capítulo, nem é dividido em capítulo, mas na cena seguinte, eles já são amigos. A relação do padre, que a Lu citou, por exemplo, é muito conflituosa inicialmente com a Úrsula. E, de repente, você vê a Úrsula defendendo o padre. Ela colocando ali o corpo dela, inclusive, para cobrar que o padre seja libertado, que não fuzilem o padre em determinado momento. Então, quem era inimigo vai ser um agregado da família Buendia depois, né? E aí eu acho que o Gabriel, ele mostra isso, como que tudo é muito complexo nas redes de relações políticas, religiosas e sociais da América Latina, né? Quando eu li esse livro pela primeira vez, Luana jovem, Luana ainda no início da sua vida adulta, eu achei essa parte da guerra a mais chata. Para mim, eram as passagens mais arrastadas, perdia um pouco esse encantamento de Macondo. Inclusive, esse é um contraste que é muito grande, tanto no livro quanto na série, né? Macondo sai desse território que nunca viu um morto, para no capítulo seguinte estar povoada de cadáveres. Chacina, né? Chacina, corpos pelo chão, né? E aí, João, agora que eu li novamente, que eu reli já bem mais, não tão mais velha, assim, um pouquinho só mais velha, foi uma das partes que eu mais gostei, justamente por conta disso que você falou, pela complexidade. Eu acho que é um olhar muito muito consciente, assim, dessa questão dos conflitos na América Latina e até muito rebuscado, assim, porque ele vai dar um pouco essa ideia de que, na verdade, não faz diferença, liberais ou conservadores, é tudo meio igual, assim, principalmente ou especialmente quando a gente está falando sobre as elites. Né? Eu li recentemente o Edouard Louis, né, o escritor francês, que está fazendo muito barulho aqui no Brasil, e ele tem um pouco essa ideia de que quando a gente fala de política, diferentes espectros políticos para a elite é capricho. A elite escolhe meio por capricho e vira simplesmente uma guerra pelo poder, né? Quando a gente está falando das populações mais abaixo, né, nessa escala social, não. Questões de política são questões de vida e morte. Mas para gente rica é capricho. A briga é a luta de classe, no final das contas, né? No mais, viram ali uma disputa de pequenos poderes. Quem vai ser o prefeito, quem vai ser o delegado, quem foi designado ou não para ser o sucessor oficial do prefeito. Mas, enfim, qualquer pessoa que assumir vai ter uma atitude muito semelhante, né? Vai acabar... inclusive, no livro, tem a questão do filho, né? Do José Arcádio Filho, o irmão do Coronel Aureliano, que volta meio que como um herói, tem um momento ali de redenção, e depois ele começa a explorar os pobres da região, né? Inclusive com o apoio do Arcádio. Então, assim, o que era para ser proteção às comunidades mais carentes viram exploração, né? Que a princípio parece que os conservadores são os maus e os liberais são os bons, mas aí de repente os liberais estão no poder e aí as coisas já não são tão boas assim. E os próprios Buendia, né? Isso que eu acho genial. Eles são extremamente problemáticos, gente. Assim, eles cometem atrocidades aqui. Então, apesar da família ser o foco, é uma família que erra na mesma medida que ela acerta ou até mais. Talvez mais, né? E aí eu trouxe 2 trechos do Coronel Aureliano Buendia. A primeira, eu acho já bem uma síntese de tudo isso que a gente está falando. Foi por essa época que ouviram o coronel dizer: a única diferença atual entre liberais e conservadores é que os liberais vão à missa das 5 e os conservadores vão à missa das 8. É muito bom, né? E aí tem um outro trecho que eu acho ainda mais interessante, que é o Coronel Aureliano, ele em algum momento ele consegue o poder, ele está do lado dos liberais, né? Então ele consegue o poder e aí ele é pressionado para assinar uma trégua com os conservadores. Né? Então agora os liberais estão no poder, eles lutaram por pautas ideológicas muito específicas. Então, por exemplo, os liberais eles lutavam pela reforma agrária, pela diminuição do poder da igreja, para que os filhos bastardos fossem reconhecidos e tivessem os mesmos direitos dos filhos legítimos. Né? E aí o Aureliano sobe ao poder, né? O coronel Aureliano sobe ao poder, e aí as pessoas vêm falar com ele e falam coisas assim, eu sei que a gente lutava pela reforma agrária, mas não agora.
porque o país está muito polarizado, né? A gente precisa conseguir o apoio dos latifundiários. Então vamos... É na Colômbia? Vamos deixar isso para depois? Depois a gente vê. E também não vamos ver esse negócio de diminuição do poder da igreja, porque, poxa, a gente vai atrair a inimizade dos católicos agora, quando a gente precisa de unir o país, quando a gente precisa de união. Então deixa isso um pouco mais para frente. Tem certeza que é na Colômbia que o livro se passa. E assim, essa questão de reconhecer filho bastardo, isso é muito central para as famílias. A gente vai estar mexendo com a estrutura das famílias desse lugar, entendeu? É algo muito sensível. Então deixa um pouquinho mais para depois também. Mexe, mas não mexe muito na sociedade, senão vai atrapalhar. Eu ia puxar um gancho aqui rapidinho, Lu, que um dos pontos que eu acho que o Gabriel trabalha muito bem nessa discussão política é a divisão e o quanto é difícil até hoje para o ser humano dividir o público do privado. Porque em vários momentos os personagens eles até acreditam, eles querem fazer essa revolução social, mas alguma coisa de foro íntimo os impede. Aí eu lembro muito do Sérgio Buarque de Holanda, né, do Homem Cordial, que é uma fala dele meio mal compreendida, né, mas quando ele fala que o brasileiro é cordial, ele não estava querendo dizer que a gente é afetuoso, ele está querendo dizer que a gente não separa o público do privado. Então, assim, para os meus inimigos, o peso da lei. Para os meus amigos, aí a discussão é diferente. Porque o próprio coronel vai ser confrontado com essas situações em que ele tem uma atitude, não, isso não pode, a gente vai fazer, mas quem fez foi o seu sogro, viu? Ah, não, então peraí que eu vou lá conversar. Não vamos resolver assim na bala. A gente conversa, a gente tenta chegar num acordo, mas quem fez isso foi seu irmão. Ah, então a gente ignora, vamos fingir que nada aconteceu, né? Então tem esse instinto de autoproteção que eu acho que é extremamente palpável para qualquer habitante da América Latina, né? O nepotismo, as proteções, assim, quando é uma pessoa alheia, bala nela. Quando é alguém que eu conheço, não. Aí a gente toma um café, a gente faz um acordo, né? Essa medida tinha que ser aprovada. Minha mãe é contra, então a gente discute ela em outro momento. Infelizmente, a gente vai ter que adiar. Então, como que é flexível a moralidade dos personagens, digamos assim. E aí essas reformas acabam ficando para depois, sempre para depois, né? E aí tem um trechinho aqui que eu trouxe, que eu acho maravilhoso também. Eu trouxe muitos trechos, gente, mas é que eu acho o texto do Gabo delicioso, né? E aí ele fala assim: quer dizer, sorriu o coronel Aureliano Buendia quando terminou a leitura, que só estamos lutando pelo poder. É isso, não vou mudar nada então, a gente só estava lutando pelo poder. Só quer saber quem manda. E aí o interlocutor dele fala: são reformas táticas, replicou um dos delegados. Por enquanto, o essencial é ampliar a base popular da guerra, depois veremos. Né? Então a frente ampla, o importante aqui é nesse momento a gente acabar com as animosidades, mais para frente a gente faz essas reformas sociais, né? E o mais para frente vem aí. E o último ponto que eu ia comentar, que eu lembrei, só para resgatar essa ideia, até bati no microfone aqui, o próprio começo do livro, vou retomar um aspecto que a gente já até discutiu, tá? Mas só porque me veio o exemplo. Essa brincadeira que o Gabriel faz, que a gente comentou do narrador antecipar elementos da narrativa, a gente chega nesses dois momentos no livro. Na primeira metade, eu diria assim, a gente tem a cena do coronel conhecendo o gelo com o pai, e depois você tem a cena em que ele vai estar diante do pelotão de fuzilamento. Isso ajuda a compor esse cenário de tempo cíclico, né? Porque aí quando você chega nessa cena, você fala, então era aquilo que ele tinha comentado no começo. Então a narração do Gabriel Garcia Marques ela é muito bem construída porque tudo tem um projeto, tudo está a serviço de alguma imagem que ele quer construir. A visão cíclica do tempo, ela não está só na fala do narrador, ela está na própria construção da história, ela está no nome dos personagens. Então você tem vários elementos que comprovam, que concretizam essa circularidade. É isso. O texto reflete a intenção, né? Que reflete a história. Eu acho que é tudo, de fato, muito bem amarrado, né? E aí, nossa, eu ia passar e acabei esquecendo. Na verdade, eu queria falar de 2 pontos históricos, né? Esse é o primeiro só. Já estamos em 1 hora de gravação, mas calma, gente. Vou tentar ser rápido nesse segundo.
mas que para mim é o momento mais arrepiante do texto, e mais bonito, que é a questão do massacre das bananeiras, né? Incrível essa passagem. Que é um episódio fundamental da história da Colômbia, muito famoso. Depois eu vou falar um pouquinho sobre como isso se reflete na história colombiana, mas que está aqui retratado no livro, né? O Gabo trabalha esse episódio. Então, basicamente, gente, no início do século XX, existia uma multinacional estadunidense que tinha muita influência em países da América Latina, a United Fruits. Quem diria? Exatamente. Eles basicamente empregavam pessoas ali no plantio, na colheita de frutas, né, que eles exportavam para o mundo inteiro. E aí a gente tem ali, especificamente no norte da Colômbia, muitas plantações de banana. E aí tem um dos personagens do livro aqui, que é o José Arcádio II, se eu não estou enganada, ó, como é difícil contar, né? Mas eu acho que é o José Arcádio II. E ele vai trabalhar, né, nessas plantações. E aí vou falar sobre a história agora, a história da Colômbia, não a história dos 100 anos. Em algum momento, esses trabalhadores eles entram em greve. Eles estavam reivindicando limite de jornada diária de trabalho, uma folga semanal. Então vejam que eram reivindicações bastante, que palavra usar aqui? Justas, talvez até comedidas, né? Mínimas, né? Mínimas, eu acho que é uma boa palavra. A companhia, né, essa multinacional, não aceita essa greve, não aceita dialogar ou negociar com esses trabalhadores. E aí, gente, olhem que coisa impressionante e como isso diz muito sobre a América Latina, né? Eles vão se queixar para o governo dos Estados Unidos. Lembrando que é uma companhia estadunidense, né? E aí o governo dos Estados Unidos vai ameaçar invadir a Colômbia se aquela greve não acabar. A Colômbia fala, não se preocupem, a gente vai dar um jeito nisso. E aí eles mandam, né? O governo colombiano manda o exército acabar com essa greve. Então a gente vai ter esse episódio em que vai estar tendo uma manifestação desses grevistas e o exército vai cercar todo esse espaço, vai fechar todas as vias de acesso, vai posicionar atiradores em telhados, em prédios, né, em posições mais no alto e vai massacrar esses trabalhadores. Eles vão matar todos os trabalhadores que estavam ali. E imediatamente essa história é censurada, ninguém pode falar sobre essa história. As poucas notícias que saem dizem que foram muito poucos mortos, talvez 9, né? Não mais que 10. E os corpos dos trabalhadores são jogados no mar. Então até hoje não se tem muita certeza sobre quantos foram, mas existem estimativas que falam que foi cerca de 3.000 trabalhadores. Então vejam que de 9 para 3.000, né, existe uma diferença. E o Gabo retrata esse massacre e é belíssimo, assim. Eu não vou ler esse trecho porque é um trecho mais longo, mas é sem dúvida a passagem para mim mais impressionante do livro, a que mais me marcou. Eu lembrava dela exatamente, assim, essa é uma passagem que ao longo de 10, 15 anos não se apagou da minha mente. Ele assim. trabalha a questão do esquecimento, né? Porque quando acontece, os outros personagens duvidam que aquilo aconteceu, porque ele retoma essa ideia do silenciamento que foi imposto. Então, eu lembro que quando eu li, fica uma impressão, você não sabe exatamente se as pessoas de fato não acreditam ou se elas são obrigadas a não acreditarem naquilo, se elas só não querem conversar a respeito daquilo. Então, quando alguém quer contar, não, isso não aconteceu, isso é mentira. E esse personagem vai enlouquecendo, né? Porque o José Arcádio II, ele sobrevive, ele é o único sobrevivente. E basicamente ele quer contar sobre uma história que ninguém acredita ou que as pessoas têm medo de acreditar. Não querem nem falar, né, sobre. Não querem nem falar a respeito. E eu queria trazer um outro, não tem nada a ver agora com 100 anos, mas eu queria só provar aqui um ponto, né? Esse episódio, ele é tão fundamental na história da Colômbia que ele vai marcar demais os acontecimentos que vão vir nas décadas seguintes. Porque assim, ninguém pode falar sobre esse assunto, não sai em jornal nenhum, ninguém fala a respeito, exceto um político, que se chama Jorge Eliezer Gaitán, um nome muito famoso. Ele é deputado na época e ele vai falar na Câmara de Deputados. E isso tem um impacto, isso tem um peso muito grande, né? Porque de alguma forma reconhece oficialmente que aquilo aconteceu. E a partir daí ele vai ganhar muita popularidade, ele vai ser um político das massas
Ele vai construir uma carreira em torno de defender os direitos dos trabalhadores, de diminuir, né, os privilégios das oligarquias. Ele é do Partido Liberal e vai se tornar prefeito de Bogotá, né, a capital da Colômbia. E 20 anos depois, o massacre das bananeiras acontece em 1928. Em 1948, o Gaitán, ele é o candidato favorito, ele é a preferência do povo para a presidência da República. Ele está na frente nas pesquisas. E o que acontece com ele? É assassinado pelos opositores, pelo partido de oposição. E, gente, ele era tão amado, isso causa uma revolta tão grande na população, que a pessoa que mata ele, né, um homem que atira, ele não é só morto pela população, ele é estraçalhado. As pessoas imediatamente agarram ele, acabam com ele, e a partir dali começam manifestações em todo o país, começam na capital, depois vão se espalhando pelo país inteiro, e isso vai dar início a uma guerra civil que vai durar quase 10 anos e vai deixar aí 300 mil mortos. É o período de terror da Colômbia. Um período de muita violência. A violência é uma constante na história da Colômbia, da América Latina e da nossa história também. Então, vão ter histórias de exército invadindo populações rurais e vilarejos e acabando com esse vilarejo, assim, não sobrando nada. Muitas das pessoas vão fugir para as selvas, para a floresta, para conseguir se refugiar dos militares. E essas pessoas que vão fugir vão dar origem às Farc, né, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Então, assim, nada disso está no livro, tá? O que é retratado é, de fato, o massacre das bananeiras, mas eu queria só contar tudo isso para vocês, para mostrar como as coisas se amarram e como é o massacre das bananeiras que vai explodir a popularidade do Gaitán, que um dia vai ser assassinado, que vai dar origem a uma guerra civil, como a gente tem, né, esse histórico rastreável de violência, e como esse massacre das bananeiras é uma história fundamental mesmo. É um episódio muito determinante na história da Colômbia. Então eu nem imagino como é para um colombiano ler isso num livro. E num livro que vai ser talvez o livro mais importante do século XX. E que ganhou o mundo, né? Que torna isso conhecido, né? E veja que ironia, né? Um acontecimento que não vai ser comentado, que não vai ser reconhecido pela história oficial, que vai ser silenciado, e de repente ele está no coração dos 100 anos de solidão. Mas é o resgate histórico, né, dos grandes autores, assim, o poder da literatura de resgatar momentos terríveis que muitas vezes foram varridos para debaixo do tapete, aí vem um artista, vem um autor e enfia ali o braço na ferida. Eu comentei do livro... você comentou que é um livro muito famoso, ele foi eleito como o segundo livro em língua espanhola mais importante de todos os tempos. Só perdeu para Dom Quixote, até pelo peso histórico, porque a Espanha também não ia dar de mão beijada o primeiro lugar, né? Mas eu até entendo, porque Dom Quixote tem o primeiro de seu nome, durante muito tempo foi considerado o romance fundador do gênero, romance, da narrativa longa, enfim. Mas, assim, é um senhor livro, não é qualquer coisa. É chatíssimo, Don Quixote. Queria contar que eu li, foi uma decepção. Não li. Mas sim, 100 anos é tudo isso, assim. E eu acho isso que eu falei no início, né? Como ele equilibra esses dois impulsos, de você criar um universo mítico e mágico e ao mesmo tempo trazer elementos históricos. E a gente falou lá no início sobre resgatar uma tradição de narrativa oral. É um resgate de uma tradição de histórias míticas também, né? Porque se a gente pensar nas grandes odisseias, né, na Ilíada, nas histórias gregas, é um pouco isso. É a história da guerra de Troia, mas também a história de um semideus que vai lutar com o maior herói da Terra. Então, existe esse equilíbrio mesmo. E né? outro equilíbrio que eu gosto muito no livro é uma história super pesada, né? Eu acho que o exemplo que a Lu deu aqui é autoexplicativo, mas não é um livro que é triste o tempo todo, embora o final seja extremamente melancólico, mas é um livro divertido.
tem muito ponto de humor, tem muitos momentos engraçados, até quando muitas vezes o que está sendo narrado não é lá tão divertido, mas a forma como o Gabo narra aquilo fica divertido. Ele, obviamente, é um autor muito consciente, ele não vai narrar um massacre em tom de comédia, mas as pequenas tragédias do cotidiano, normalmente ele faz isso, né? As desilusões amorosas, quando você tem ali as brigas internas, aí ele usa muito uma linguagem do humor, inclusive para balancear. Né? Olha, acabei de narrar aqui um fato tenebroso político, vão voltar para o interior da família para ver o que está acontecendo nesse dia a dia, e aí o livro não fica tão pesado. Sem dúvida, é um livro muito fácil de ler, né? Eu li ele, assim, eu não tinha vontade de fazer mais nada da minha vida, viu, gente? Eu só ia lendo, e olha que eu já conhecia a história. Então, a releitura já foi essa maravilha, né? E olha que é um calhamaço. Muita gente não considera, eu considero. Acima de 300 páginas, pra mim, é calhamaço, gente. Eu ainda então não... Não, pra mim é assim, engraçado. Eu achava que ele era menor. Ele tem 440 e tantas. Eu achava que era 300 e poucas. Não, calhamação. Acima de 400 só depois da aposentadoria, João, que não vai acontecer, então... Pra mim, acima de 300, eu já acho calhamaço. Mas é uma leitura fácil, gente. E aí, posso me encaminhar para o meu terceiro ponto? E eu já queria dizer que agora vai ser uma crítica, gente. Vou me defender antes, tá? Vai mexer no vespeiro, Luana, tem certeza? Eu acho, a gente acabou de falar isso, que o livro é incrível, né? Então, inclusive, gente, esse é o episódio de melhor leitura do ano, não sei se vocês separaram, né? Então, para mim, sim, é um livro 5 estrelas, favorito do coração, eu amo demais. Eu realmente acho que, assim, a gente, como eu falei antes, né, como a gente fez a fofoca aqui do podcast, a gente nem pensou em trazer ele inicialmente, porque não era uma leitura em conjunto, mas é que perto de 100 anos, todos os livros ficam menores, né? Ele realmente é espetacular. Mas, dito isso... Todavia... Entretanto, eu acho que você pode amar demais uma obra e ainda assim apontar algumas coisas, né? Algumas coisas que me geraram incômodo. E para mim, o ponto que mais me gera incômodo no livro, atenção, gente, calma, hein? Deixa eu terminar de explicar. Eu não gosto da construção das personagens femininas do livro. Porque eu acho que essas personagens, elas estão sempre restritas aos espaços domésticos. E aí... eu fiquei pensando bastante se eu trazia esse ponto aqui ou não. Eu tentei pensar até em 2 contra-argumentos aqui, como que as pessoas poderiam responder a essa afirmação aqui, entre essa colocação. Eu acho que a primeira coisa que alguém poderia me falar é que são indubitavelmente personagens muito fortes, as personagens femininas. Né? E eu não poderia concordar mais. Eu acho que sim. E eu acho, gente, eu quero deixar bem claro isso, não é porque essas personagens elas habitam espaços domésticos ou elas são donas de casa que elas são mais fracas ou menos interessantes por isso. Eu acho que esse é um pensamento carregado de preconceito e que eu quero já deixar em xeque aqui que não é isso, tá? O que me incomoda é que, apesar da força que elas têm, a impressão que eu tenho é que a história que é contada, todas as histórias que são contadas são as histórias dos homens. E as mulheres, elas aparecem muito como suporte desses homens. Elas aparecem quando a narrativa precisa que elas apareçam. Né? E eu até trouxe aqui um trechinho, não que prova isso, porque não é esse o ponto, mas que eu acho que sintetiza também. O narrador está falando sobre a Santa Sofia de La Piedade, que é a esposa do Arcádio. E aí ele fala que ela tinha a rara virtude de não existir por completo, a não ser no momento oportuno. Eu sinto isso sobre todas as personagens femininas, até sobre a Úrsula. Eu já ia te questionar. Mas ela só aparece quando o Aureliano fez bobagem e precisa da ajuda da mãe, né? Ela é chamada na narrativa quando algum personagem masculino está em apuros, basicamente. E eu entendo, tá, gente, que é sobre essas mulheres que recai o peso da realidade. Eu tenho perfeita consciência disso, porque todos os homens aqui são totalmente malucos, irresponsáveis. Então são essas mulheres que de fato vão lutar pela permanência, pela sobrevivência dessas famílias, que vão trabalhar, que vão conseguir o dinheiro, que vão sustentar, né? Então eu reconheço tudo isso, mas para mim
todas as histórias se repetem muito, né? E aí tem o segundo argumento aqui que poderia ser utilizado também, que é a questão do contexto histórico. Né? Uma história que se passa na segunda metade do século XIX, depois na primeira metade do século XX, então é um momento que principalmente as mulheres de elite e as mulheres da família Buendia são mulheres de elite, eles são a elite de Macondo, afinal, os fundadores da cidade. Então essas mulheres, elas de fato estão restritas ao espaço doméstico, então tem um contexto histórico. Mas o meu problema, gente, é que não é um livro exatamente realista, né? É um livro de realismo mágico. Ele tinha espaço, ele tinha liberdade para imaginar narrativas diferentes. Então, a impressão que me passa é que é mais fácil ele imaginar um padre flutuando, levitando, do que uma mulher com uma trajetória diferente. Né? Essas mulheres, elas só vão sobreviver, elas só vão ser relevantes na narrativa a partir do momento que elas aceitem esse papel doméstico, que elas se tornem parte da casa. Aí sim, aí elas vão morrer centenárias, né? E eu entendo também que existem mulheres que fogem desse destino. Então você vai ter a Remédios, a Bela, que não vai ser o que se espera dela, você vai ter a Renata Remédios, que vai se apaixonar por um homem que a mãe não aprova e vai ter um filho com esse homem, você vai ter a Rebeca, né, que também vai talvez cometer um assassinato, não fica ali muito claro, né? Mas todas essas mulheres que se rebelam de alguma forma, o narrador não vai saber muito bem o que fazer com elas e elas vão sumir, né? Então a mensagem para mim é: ou você aceita ser parte da casa ou você vai sumir da história antes dos 30 anos. Uma vai ascender aos céus, a outra vai morrer num convento, a outra vai entrar numa casa e nunca mais vai ser vista. E eu posso entender também que isso é um símbolo. Né? A gente está simbolizando aqui o silenciamento da mulher e o destino das mulheres latino-americanas. Beleza, mas eu fico pensando, para mim, na efetividade de você construir um símbolo ou um significado que já é senso comum. Né? Isso já é o que a gente pensa mesmo, né? Já é justamente o que a gente combate. Eu não sei se existe aqui uma efetividade de crítica ou de representação. Na minha cabeça, seria muito mais revolucionário e radical se fosse pelo contraste, né? Se a gente tivesse uma personagem feminina aqui que tivesse um destino completamente diferente. E, de novo, não existe problema em você ser dona de casa, você estar no ambiente doméstico. O problema para mim é que todas as histórias são assim. Todas essas mulheres estão restritas a esse mesmo destino, quando os homens têm destinos dos mais variados possíveis, né? Um vai ser marinheiro, o outro vai ser coronel, o outro vai ser um déspota, um vilão. Então você tem uma diversidade muito maior nessas narrativas. Eu estou falando tudo isso e aí assim, mas isso é um defeito do livro? Claro que não. Não é um defeito, existe uma coerência, eu entendo a construção aqui. O Gabriel Garcia Marques claramente não é obrigado a construir mulheres revolucionárias, empoderadas e feministas no início do século XX. Ele também não precisa me agradar. Nem então no início, assim, né? No final do século XX, segunda metade já, né? Ela falando quando que a história se passa, e não quando ele escreve, né? Sim, porque de fato ele publica em 67, né? Já não tão início do século, assim, de fato. Claramente ele também não é obrigado a me agradar, né, João? Mas eu tô contando tudo isso para explicar por que isso me incomoda, na minha experiência particular de leitura, e também porque eu acabei gostando mais da leitura na primeira vez. Quer dizer, esse episódio é uma grande mentira, porque eu fui chamado para comentar um livro que eu li há anos, aparentemente sobre a melhor leitura, e agora eu descubro que não é bem assim. Mas a gente não precisa ser tão binário, né? Porque eu tenho a impressão que as pessoas às vezes são meio binárias. Ou você ama e acha perfeito, ou você odeia e quer queimar. Não, gente, não é isso. É assim sim, é a forma correta. Eu ainda acho um livro incrível, só que quando eu tinha 20 anos, essa não era uma questão para mim. E hoje em dia, a construção de personagens femininas é uma questão. É algo muito mais importante, é algo que eu presto muito mais atenção. Então eu queria colocar isso. Eu reconheço a força, eu reconheço o símbolo, mas hoje meu voto é não. Eu queria realmente uma personagem que tivesse um destino diferente. Eu entendo, Lu, o seu ponto. Claro que quando eu li jovem também, não foi uma questão para mim, eu teria que reler para ficar mais atento.
eu acho que eu concordo mais, pelo menos assim, né? Eu tive uma impressão parecida com a sua, mas em relação ao segundo ponto, que você vai trazer agora na sequência, que aí eu acho que desde a minha primeira leitura eu já falei, estranho isso daqui. Mas eu queria só aproveitar um gancho para comentar que eu li pelo viés da crítica, sim, ali, né, da redução das mulheres à questão doméstica, inclusive porque a Úrsula verbaliza isso em diversos momentos, né, se eu sou a razão da casa, eu tenho que cuidar da casa enquanto os homens ficam brincando de guerra, e pela minha impressão, eu acho que os homens sempre são meio estúpidos no livro também, sabe, assim, eu sempre fiquei com essa sensação de que eles têm mortes estúpidas, né. Tô pensando até na do coronel, assim, me parece que tem uma vingançazinha ali da narrativa de este homem que foi tão empoderado, foi assim um líder, olha como é que ele vai morrer da forma mais boçal e banal da face da terra. Então eu acho que no final das contas, na minha primeira leitura, me passa essa imagem de que ele dá uma desconstruída nessas imagens, ele mostra que tudo no final das contas não passou de uma brincadeira entre heterotops ali, sabe? Assim, ficou todo mundo se matando para ver quem era o maioral, vai morrer todo mundo de uma forma ridícula, vocês são patéticos e as mulheres é que estão aqui fundamentando. Mas eu entendo o que você fala do contraponto, que falta, né? Sim, daria para fazer essa outra questão. Eu nem vou problematizar tanto, mas é só porque em um momento você falou de que, apesar dos pesares, apesar de sim ser uma família latino-americana, ser alegoria, é a elite latino-americana que, em certa medida, não era, mas se torna. E, para mim, o grande exemplo disso é como que, por exemplo, os Buendia vão ter criados de origem indígena, né? Então, assim, isso também parece que está dado na narrativa, né? Que seria um outro ponto, talvez, de não vou me estender tanto, porque eu nem tinha pensado nisso, mas ele de certa forma, escrutina também a criação dessas elites oligárquicas dentro da América Latina, né? Como que esses padrões se repetem. O espaço que é delegado para a mulher, o espaço que é delegado para os indígenas dentro dessa sociedade latino-americana. E hoje me soa até mais cruel, né? Porque é como se fosse assim, nem se a gente criasse uma sociedade do zero, o indígena teria espaço. Então, assim, a gente tem que rever aí desde a fundação os problemas, porque é patético, porque eles criam uma nova civilização com todos os problemas que eles já tinham lá. Então, assim, a renovação ela é ilusória, né, no final das contas. Você não tem essa ruptura social como ela poderia acontecer, muito pelo contrário. E aí queria só comentar rapidamente a questão da Úrsula, antes de você entrar no último ponto, que para mim, para muita gente, é a grande personagem do livro, as pessoas são apaixonadas com a Úrsula, mas eu acho que o que dá mais profundidade para ela é que também é uma mulher muito complexa e com muitos erros. E ela que vai ser a voz da razão, que vai sustentar a família, inclusive ali no braço mesmo, trabalhando durante um momento, enquanto o marido está ali perdido em devaneios, ela vai ter uma postura extremamente radical e preconceituosa com os filhos bastardos, em vários momentos, não é só em um caso. Tanto com Arcádio, que ela simplesmente não aceita, ela cria, mas ela cria muito a contragosto, vai ser uma relação muito distante entre ela e esse filho, mas com o filho bastardo do coronel também, porque é o coronel quem assume, né? Ela vai dizer assim, a primeira postura dela é de negar, aí o coronel banca e ela fala, então você que resolva isso com a sua esposa, tipo assim, lava as minhas mãos, não conte comigo para nada. Então, ao mesmo tempo que ela é essa mãe, que é a leoa, que é a que mantém a casa funcionando, ela também vai ser ali a que mantém a regra, a heráldica, a fidalguia da casa, a que vai preservar essa linhagem pura. Então, ela é uma grande personagem, uma senhora personagem em seus erros e seus acertos. Ela tem uma postura muito problemática com a Pilar, por exemplo, que é a outra mulher importante da história, não é da família, mas pertence de alguma forma, aliás, entra não de forma oficial, né? Muito pela negação da Úrsula, inclusive. Sim. E outras mulheres importantes também vão ter essa postura muito moralista, né? Uhum. Então, a gente, inclusive, a sua favorita aí... Amo, vou falar dela no final.
amo a grande injustiçada desse livro, gente. Muito se fala, queria denunciar a hipocrisia de todos os leitores do mundo, porque todo mundo só tem olhos para Úrsula. Posso falar agora, então? E a gente deixa o último ponto, que aí a gente vai para um outro lugar, né? E esta, minha amada, não tem nada a ver com essa baixaria que a gente vai discutir depois, que é a Fernanda. Gente, a Fernanda tem todo o meu coração. Eu amo a Fernanda. Ela é problemática, é só o que ela é, mas ela é talhada no rancor. E o que eu queria dizer aqui é que eu acho que, no final das contas, a Fernanda é uma versão piorada da Úrsula. Porque ela, inclusive, vai ter o mesmo papel, até gaguejei, o mesmo papel que a Úrsula. Quando a Úrsula já está muito velha, quando a Úrsula já não dá conta de ser a matriarca da família, a Fernanda assume esse papel. E a Fernanda vai reproduzir todos os erros da Úrsula. Então ela vai ser também muito apegada à moral, à linhagem pura da família. Ela vai ter um comportamento muito questionável em relação à própria filha, nesse devaneio ali de nobreza que ela vai ter e tentando, com muito medo da vergonha alheia, tentando preservar essa sucessão da própria família, que a gente já tinha visto na Úrsula. Ela vai cometer os mesmos erros. A diferença é que ela não é tão simpática igual a Úrsula. Ela repete os erros sem repetir os acertos, talvez, da Úrsula. Mas eu sou apaixonada. Personagens rancorosos me pegam muito. Eu acho que é uma grande escola da literatura. Quando você consegue construir um personagem muito rancoroso, ele entrega, ele rende muito na narrativa. E a Fernanda, ela foi criada para ser rainha. Ela vai repetir isso. Eu acho isso engraçadíssimo, porque o pau quebrando, as pessoas se matando, e ela fala: e eu que fui criada para ser rainha e agora tenho que... Então, ela não tem nem noção de hierarquia de problema, muitas vezes, né? E uma das minhas passagens favoritas, que eu acho divertidíssimas, é um chilique homérico que a Fernanda vai dar, que são, acho que 4 ou 3 páginas e meias, é uma fala longuíssima dela reclamando, assim, de como que ela é amaldiçoada, que ela tá naquela família amaldiçoada, que ela detesta todo mundo, e aí ela vai enumerando: fulano só faz isso, a Beltrano, a Úrsula é uma velha que se arrasta pela casa, eu não queria estar aqui, essa casa imunda, essa casa suja. E ela retoma, inclusive, muitos aspectos que a própria Úrsula já tinha reclamado, porque ela vai falar: os homens só ficam se matando, ninguém liga para essa família, eu que tenho que cuidar do filho dos outros, eu não mandei fazer, agora cai aqui no meu colo, eu que tenho que cuidar, não vou dar abrigo para ninguém. Eu adoro a Fernanda, eu acho ela incrível. Vai ter uma morte trágica, é uma personagem ali trágica, mas tem todo o meu coração. Fernanda Del Cáspio é o sobrenome dela, talvez? Sim, essa mesmo. Queria fazer justiça a essa personagem. Rainha. Eu dou a coroa para ela, a coroa que ninguém quis dar no livro. Fernanda, você é uma rainha, durma descansada. E eu gosto da Amaranta também. Da primeira? A primeira, ó, a dificuldade da fala, né? A dificuldade. Ela é mais problemática do que todas essas juntas, mais do que a Úrsula e a Fernanda ao mesmo tempo. E ela é ambígua, ela tem umas atitudes que escapam da gente. Eu acho incrível, porque assim, ela se apaixona pelo prometido da irmã. Né? Um homem que vai casar com a irmã, e aí ela acontece, consegue que esse homem se apaixone por ela, e aí esse homem pede ela em casamento, e ela fala: oxe, eu não, você me recusou, você acha que eu vou casar com você? Vingativa. O rancor. Perdão lá embaixo, lá em 24. Exatamente. E é interessante a personagem, porque é como se ela assim: eu só queria mostrar que eu era capaz de ter você. Agora que eu tenho, como eu fui a sua segunda opção... Não quero. Não. Que é, inclusive, o único personagem decente do livro. Porque ele não é da família. Exato. O único personagem, talvez masculino. Como era o nome dele? Pietro Crespi. Que se apaixona primeiro pela Rebeca e depois pela Amaranta. Ele é italiano, né? Italiano, o único que trabalha, o único que respeita as regras e, enfim. Pietro Crespi. Não funcionou pra ele. Vai ter um final tristíssimo, inclusive. Uma cena emblemática. Todo mundo, gente, não é spoiler, todo mundo tem final triste nesse livro, tá? Assim, as mortes, elas não são ridículas, elas são meio anônimas, ou elas são tristíssimas, então, assim, não fique aí preocupado. Mas já que falamos da Amaranta... ela vai ser o carro-chefe. Vamos falar de um ponto, eu nem ia falar desse ponto, mas João tá me obrigando aqui a trazer a Luana Púdica, a Luana conservadora aqui para falar.
que são as cenas de sexo, né? A gente teve lá no início do episódio, há 5 horas e meia atrás, uma resenhista falando isso, imoral, nojento, só tem pedofilia. E é isso mesmo, né? Só tem pedofilia, um beijo, tchau. Essa é a conclusão. Mas tem incesto também. Claro. Com a Amaranta, inclusive. Mas eu acho que o incesto, ele é... Vou até escolher bem o vocabulário aqui com medo do corte, porque eu comecei a frase, não quero passar pano para o incesto. Enfim, também não sei minha opinião, mas eu quero dizer assim, é menos incômodo do que a pedofilia, obviamente, o incesto. Mas o incesto, no livro, ele reforça muito essa ideia de uma família autocentrada, uma família que só pensa nela mesma, uma família que é incapaz de olhar para o de fora. E ela é tão autocentrada que, obviamente, em vários momentos ela só vai conseguir se apaixonar por ela mesma. Então você tem aqui, desde o começo, os primos que se apaixonam, depois você tem tia com sobrinho em mais de um momento no livro, você tem que mais... Às vezes não é uma relação incestuosa, mas é uma relação duplicada. Personagens que vão ter caso com a mesma personagem, numa relação ali de espelhamento meio doentia, talvez, querendo fazer o que o irmão fez, ou mostrar que ele vai fazer melhor. Filho com a mãe. Mas ele não sabia. Então pode. Eu acho que sim, eu acho que tem essa ideia da família autocentrada. Já falamos também que tem a ideia da repetição. Então, essa família nasce de um incesto, né? De um primo que se apaixona pela prima. Então, e você trabalha de novo a repetição. E doentia, né? É uma família maníaca, obsessiva, assim. Eu não acho que ele passa pano para essas cenas, não, assim, ele tá mostrando, assim, inclusive a degradação dessa família. Olha como que essa família, ela não pode ser feliz, porque é uma família com questões muito sérias para ser resolvida. E aí eu acho que tem o símbolo, né? Eu acho que funciona de duas formas o símbolo. Quando você tem um personagem mais velho que se relaciona com uma personagem muito jovem, por exemplo, tem uma ideia de renovação, né? De você trazer alguém que representa ali uma novidade, uma novidade mesmo, né? Um ar, um sopro ali de alegria, e aí isso é destruído, né? Eu acho que tem um pouco esse símbolo também de uma inocência que é corrompida, né? Mas eu acho que principalmente a ideia da solidão, 100 anos de solidão, né? Esses personagens, eles não podem ter relações plenas e felizes porque eles estão amaldiçoados com a solidão. E a partir do momento que eles se apaixonam, que eles têm relações que nunca vão poder ser completas, que nunca vão poder ser legítimas, eu acho que a gente tem essa ideia sendo trabalhada da infelicidade, né? É uma família que, no final das contas, não sabe amar, né? Isso é muito triste. Ama de uma forma errada. Ama quem não deveria ser amado. Ama quem não está pronto para ser amado ainda. Pensando no caso... O exemplo, talvez, aqui que mais incomode é o do coronel com a... Aí eu acho que a gente passa de tema, né? A gente tá falando um pouco de incesto, permeia a pedofilia, mas agora a gente pode falar da pedofilia em si, né? Entendemos que o incesto é mais simbólico, ok. Primo com primo não me incomoda, gente, acho que tá ok. A pedofilia eu acho mais complexa agora, a questão da pedofilia. Mas a pedofilia é difícil, porque, por exemplo, o Aureliano... isso eu acho que também não é um grande spoiler a gente dizer, né? O coronel Aureliano, ele vai se apaixonar por uma menina de 9 anos. Isso tem um nome, viu? Isso é retratado na série. Me deu a impressão na série de que a menina é um pouco mais velha. Eu acho que não foi uma impressão, eu acho que foi um acerto da série. Um acerto, certíssimo. De envelhecer essa menina. Ainda é muito incômodo, mas na série ela tem uns 14 ainda é jovem. anos. Isso gera... uma surpresa dos outros personagens, eles ficam incomodados. O pai da menina vai dizer, mas ela ainda brinca de boneca, ela não tem idade para casar, você vai ter que esperar um pouco para a gente oficializar a união. Mas é bem complexo no livro, para dizer o mínimo, assim. Eu queria dizer que eu sou a favor também deles terem envelhecido um pouco na série e que no livro é muito pior. Assim, no livro é muito mais incômodo. Ela de fato brinca com bonecas. O Aureliano vai visitar a casa e ela pega no sono e o pai leva ela no colo para cama e ela ainda faz xixi na cama e aí colocam ela sobre pedras quentes para ela parar logo de fazer xixi e poder assumir esse papel de esposa. Ela vai decorar o quarto de casada dela com todas as bonecas dela e o Aureliano vai guardar essas bonecas para sempre. Ele vai continuar com essas bonecas, mesmo depois
não sei se eu vou parar a frase por aqui. Ele vai continuar com essas bonecas, é isso. Você não quer dar o spoiler? Porque eu daria. Era a única, no começo, quando eu falei, eu acho que era a única que eu queria dar o spoiler da personagem. Ela morre, né? Ela morre. E eu acho que a morte dela é o que meio que salva essa passagem. Porque o que a Lu tinha comentado antes, que eu acho importante a gente colocar aqui, o que gera muito incômodo também é porque, como todo livro é construído por um narrador que não se posiciona, ele vai narrar isso de uma forma muito imparcial. E a gente fica esperando, obviamente, um julgamento de valor que não virá da forma como se espera. Ele aparece nas outras personagens, mas até nisso fica uma coisa meio de... esbarra até no... Parece que é muito mais para mostrar algo que é estranho, que é fora do comum, do que ser uma discussão social ali de uma menina sendo desejada por um homem. Mas, como ela morre, e ela vai ter uma morte muito específica, aí é o único spoiler de final de personagem, tá, gente? Eles se casam, ela engravida e ela morre antes de dar à luz a esse menino, né? Ela morre na gravidez, né? No parto, inclusive, aliás, não é no né? parto, é durante a gravidez mesmo. Não é no parto, é durante a gravidez? Aí eu acho que o livro dá uma resposta, sabe? Porque eu encaro assim, olha, ela é obviamente... Ele retoma esses aspectos alegóricos, ela... Quando ela começa a morar com os Buendia, ela traz a alegria de volta, a inocência, e isso vai ser destruído, inclusive pelos próprios Buendia, porque, obviamente, uma menina não pode se casar com um homem, e muito menos engravidar desse homem. Tanto é que o corpo dela não resiste e ela falece. Então, aí eu acho que o livro, você fala, nossa, ufa, tivemos aqui uma crítica social, mas é uma passagem que eu entendo o incômodo ali durante grande parte dela. E eu entendo até no final, mesmo sabendo que tem essa crítica, que dá para você ler por essa chave, mas eu entendo o incômodo realmente aqui. Tem uma outra cena que me incomoda, não é de pedofilia, mas é da última geração, que também é uma relação de incesto, mas é uma cena de sexo muito comum na história da literatura mundial e que eu acho que a gente já deveria ter superado. Que é aquela cena clássica, vou falar que é um absurdo, mas é muito comum, de o homem agarrar a mulher falar não, 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 e depois ela cede e ela acaba gostando daquele ato sexual. E aí eu acho que esbarra um pouco em romantização de estupro mesmo, sabe? E na minha primeira leitura foi eu lembro que essa última cena eu já fiquei bastante incomodado com ela. E eu acho que é, infelizmente, uma constante em autores homens. Tem vários autores que derraparam aí em construção de cenas assim e que, em maior ou menor escala, constroem dessa forma uma ou outra passagem do livro. Eu acho que você falou sobre o narrador, né? Esse é um ponto, a gente comentou lá atrás, que é um narrador que narra tudo no mesmo tom e que ele não faz julgamento de valores. Esse é um efeito colateral, né? Porque aí ele vai narrar cenas de pedofilia de forma totalmente neutra também, e talvez esse seja meu limite da neutralidade. Talvez eu quisesse só uma piscadela, assim, vocês sabem que isso é errado, né? Porque, assim, muita gente fala sobre isso, né? Ah, mas nos interiores, infelizmente, isso é comum. Casamento infantil, ainda mais naquela época. Mas eu acho que a gente está sempre num limite muito tênue entre mostrar o real e normalizar uma situação, né? Concordo com você, eu acho que no caso da Remédios tem esse incômodo e todos os personagens se incomodam com isso, tá muito claro, mas eu acho que em outras personagens não tem esse incômodo. E aí eu vou citar para mim a personagem que é talvez a mais trágica e a mais problemática do livro, na minha leitura, que é justamente a Santa Sofia de La Piedade, que eu citei antes, que vai ser a esposa do Arcádio, porque ela vai ser... Qual é o arco aqui, né? Esse personagem ele vai se apaixonar por alguém que ele não pode se apaixonar, e é só isso que falarei. Mas não pode mesmo. Não pode. E aí essa menina é comprada, a Santa Sofia, ela vai ser comprada por 50 pesos, eu acho, não lembro mais a moeda, não anotei aqui, mas ela vai ser comprada, vai ser dada para ele. E aí eles ficam juntos e ela é novinha, ela é uma menina ainda, e ela vai se casar e eles vão constituir família, e vão ter 3 filhos, e é por aí que a linhagem se perpetua, né? Em nenhum momento eu sinto nenhum incômodo de ninguém em relação a essa personagem, sabe? Mas é de novo a elite, né? Usando o dinheiro até para comprar uma mulher para ser usada, né? Tem uma questão de classe,
que para mim é clara. A Remédios era uma menina rica, então todo mundo fica escandalizado. A Santa Sofia é uma menina pobre, então é isso mesmo, né? Uma virgem. Tem esse fetiche da virgem muito forte aqui no livro também, né? Eu entendo isso, mas de novo, eu me incomodo. Eu não sei, assim, eu não eu entendo a escolha. Nossa, é difícil falar sobre isso, né? Eu acho que me incomoda, mas eu entendo a questão do símbolo, mas ao mesmo tempo precisava de tantos casos. É a repetição. Porque tem a outra, mas na outra, que inclusive ele vai aproveitar, né? Ele queria depois ter um conto, que é a Cândida Erendira. Que é outra menina pobre, né? Explorada pela avó, né? A avó obriga ela a se prostituir. Ela aparece nos 100 Anos de Solidão, depois ele pega essa mesma personagem e cria o conto. É uma passagem rápida, né? Mas nessa personagem eu acho melhor construída a crítica, porque inclusive o próprio coronel se nega, né? Ele acha aquilo um absurdo, ele se apieda dessa menina. Então eu acho que tudo bem, a gente percebe a ideia do efeito da crítica, de mostrar que as mulheres são exploradas, inclusive sexualmente, desde que o mundo é mundo, principalmente as mais miseráveis. Mas eu também entendo que chega num limite, às vezes, de se essa crítica não vier de uma forma muito explícita, ela pode dar margem para uma romantização. Eu acho, correndo risco aqui de estar errada, tá, gente? Porque eu acho que eu precisaria de uma leitura um pouco mais atenta para fazer essa análise. Eu acho que ele não romantiza neste livro. Também acho que não. E eu acho que ele romantiza em outros livros. Eu acho que isso é um problema de outras obras do Gabo. Mas aqui nos 100 Anos, a gente, por exemplo, não tem uma descrição de sexo entre a Remédios e o Coronel Aureliano. Eu acho que a gente ainda consegue, nesse livro, justificar, dentro da narrativa, as cenas de pedofilia. Os personagens falam que é errado. E a história ajuda, Sim. né? Os outros personagens se colocam, o fim que a Remédios vai ter, a questão da Cândida ser explorada pela avó, então você entende que é ruim, é negativo. Mas né? o fato dele repetir tanto isso em tantos livros também me sobe uma bandeirinha, assim, de atenção. Mas é isso, assim, acho que é uma crítica válida. Acho que é um ponto que pode ser levantado, sim. Eu acho que é justificável dentro da história dessa família, mas com certeza é profundamente incômodo. Assim, eu entendo as pessoas que se incomodam, de fato. É uma criança de 9 anos, né, afinal de contas. E que bom que elas estão incomodadas. O ideal é que todos fiquem incomodados realmente com essa passagem. Exatamente. Que é outro ponto também, né, pra gente avaliar o Coronel Aureliano, que é talvez o grande herói aqui da geração. E é podre, né? Nesse aspecto. Ele tem um grande porém aí manchando a história dele. Então, acho que é complexo. O Coronel, eu acho que ele é uma paródia de um herói, né? Eu até tenho um trecho aqui que fala sobre o Coronel. Deixa eu achar aqui que eu não tinha separado este. Inclusive o herói que não queria ter sido herói, né? Coronel Aureliano vai se juntar aos liberais, né? Nas palavras do narrador, promovendo 32 rebeliões e perdendo todas. Então eu acho que ele é um herói, mas não tanto, né? Ele é muito mais uma paródia aqui. Mas ele é curioso, né? Porque ele se incomoda com a menina que está sendo prostituída, porque ela é uma menina, e depois ele se casa com a Remédios, né? Então, como explicar, né? O Coronel Aureliano Buendia. Mas eu acho que tem a ver com aquilo que a gente comentou, né? Quando é em relação aos outros é mais fácil avaliar. Quando é com ele mesmo, aí não é. Aí é diferente. Aí ele vai conseguir internamente justificar para ele isso, porque quando é com o outro é muito mais fácil dele acusar e dele perceber que é problemático. Quando é com ele mesmo, ele não consegue, né? E o pai dela até fala, né? Nossa, mas eu tenho, não lembro quantas filhas são. Eu tenho 7 mulheres, 7 filhas em idade de casar, e você vai se interessar justamente pela menina que ainda brinca de bonecas, né? Mas é isso, gente. Tem este pormenor aí na história, não tão pormenor assim. E, por último, Lu, pra gente encerrar, queria recomendar a série, que é belíssima, gente, belíssima. Acho que é uma série que a gente, rapidamente aqui nesse final, mostrou 2 grandes acertos. A série envelhece a Remédios, então acho que é uma série muito crítica em relação até ao objeto artístico que ela está adaptando. Ela é muito respeitosa, mas ela fala, e se a gente envelhecesse ela um pouquinho, para não ficar
Então, Tira a boneca do quarto. tira. Tem um outro acerto, não vamos comentar aqui para não dar muito spoiler, que envolve a Amaranta, que eu achei muito bem escolhido também. E os acertos estéticos, assim, eu acho que um dos grandes pontos da série é perceber essa ideia que a gente comentou de que os absurdos, o fantástico, o mágico, cometia aqui uma atrocidade. Vou só fazer um parênteses. Tem gente que se mata na academia por conta dessa nomenclatura realismo mágico, realismo fantástico. Eles acham assim um absurdo. Gente, eu não poderia me importar menos para a diferença do termo. Peço desculpas aí se você é de um dos dois times. Sei que tem uma diferença, que tem um nome que é considerado mais adequado do que o outro, mas assim, realmente minha paciência, para não dizer outra coisa, é muito pequena para eu me importar com este grau de detalhismo conceitual. Mas fecho parênteses. Mas a série percebe isso, de que o absurdo ele é narrado no livro de uma forma corriqueira. Então ela faz o mesmo. As cenas envolvendo esses acontecimentos, elas são no mesmo tom do que as outras. E eu acho isso uma percepção muito aguçada da obra, porque eu acho que no cinema, principalmente, e claro, nas mãos de diretores menos habilidosos, você cai na tentação de fazer algo assim, com filtros e com sons diferentes, e aí você quebra o pacto da normalidade que o Gabriel custou, né, a construir, a fazer isso de uma forma diluída e fluida. Então eu acho que a série só tem assim, acertos. Tô ansioso pela segunda parte, quando a Fernanda vai aparecer, finalmente. Ela não apareceu ainda, mas a gente já tem a Remédio, Isabela, que também eu gosto bastante do final. É uma das passagens mais famosas, eu diria, do livro, né? Assim, o final da Remédio, Isabela, que é maravilhoso também. E os atores, né, Lu? Porque a atriz que faz a Úrsula, gente, que espetáculo de atuação essa mulher tem. São duas, as duas são ótimas. O José Arcádio é muito bom também, né? Muito bom também. E a série é belíssima. A construção de Macondo é linda. É. Eu fiquei apaixonada também. Para quem ainda não assistiu, ela foi dividida em 2 temporadas, né? Então a gente tem 50 anos de solidão aqui na primeira parte. É bodas de quê? Diamante? 50? É ouro? Acho que é ouro, né? Escrevam aqui que bodas que é essa. E aí, ano que vem vai ser liberada a segunda parte, né? Mas é belíssima a série. A gente termina, acho que é na 4ª geração, né? O arco da narrativa da 3ª meio que já se encerrou, mas você tem a 4ª geração ainda novinha, que são os gêmeos, a Remédios, eles já aparecem ali, mas ainda... Crianças. Crianças. Mas é isso. É isso. E a série, o poder do audiovisual, né? Porque impulsionou de novo o livro. O livro está na lista dos mais vendidos, e que bom que esteja, porque realmente é um livraço, acho que é uma obra muito latina, digamos assim, na sua essência latino-americana. É, sem dúvida, um dos grandes livros da América Latina, em vários aspectos que a gente comentou aqui, tanto em potência de escrita, em potência de história, tanto história narrativa quanto história com H maiúsculo, digamos assim, a história real dos acontecimentos. É um livro muito alegórico, e que, sim, merece todos os louvores que tem. Eu li por conta da série, inclusive. Sou essa pessoa influenciável. Modinha. Conta a verdade. Foi a primeira vez que você leu, não foi, Luana? Você inventou toda essa história da releitura porque você ficou com medo de ser julgada, não foi? E estudante de letras jamais lê um livro, ele sempre relê. Isso é uma coisa que eu aprendi na faculdade. Além de duro, é burro. Tá fazendo letras. E o último ponto que eu ia falar da série, uma série muito respeitosa, né? Porque assim, escalou muita gente da própria Colômbia ou outros latino-americanos. Acho que tem um ator espanhol que faz uma participação, mas assim, ela teve essa preocupação, né? Com a origem ali, em tempos de Emília Pérez. Acho que é importante fazer assinalar essa louvação aqui. Parece óbvio, mas talvez para a Europa ainda não seja. Então, abafa. É isso. Pedimos desculpas pelas 2 horas aqui de episódio. A nossa ideia com o episódio de livro único era essa, né, João? Vai ser rapidinho, meia hora, 40 minutos, a gente mata, vai ser um episódio mais curto. Não tá funcionando até agora, mas é 100 anos de solidão. Merece. Falar de 7 gerações aí, fica o nosso apelo. Quem não leu
Por favor, leia. Acho que aqui sim é uma obra, eu sempre brinco, Incontornável. incontornável, fundadora da literatura. Uma obra que já nasceu clássica. Eu gosto muito dessa também, que aí você percebe em todos os livros contemporâneos. Já nasceu clássico, então. Já nasceu clássico. Mas aqui sim, aqui eu acho que todo elogio é pouco. E se apaixonem por Fernanda também, tá? Por último, eu queria deixar isso aqui. Escrevam pra gente contando qual o personagem favorito de vocês, de 100 anos. E por que a Fernanda? Só a Fernanda é aceita. Qual é e qual qualidade da Fernanda te levou a escolher? Só a Fernanda é aceita como personagem válida. A Úrsula, ok, todo mundo. Mas a Úrsula, assim, tirando a Úrsula, que eu acho que todo mundo vai escolher, porque é a paixão de todos nós, quem mais você gosta nessa história? Pode colocar 2 personagens. Citem 2 personagens favoritos aqui nos comentários. Quem você colocaria, Luana? De personagem favorito, eu gosto muito do Arcádio. Eu acho ele um personagem tão trágico, gente. Escolha errada. E o outro? Outro, esse não valeu. Eu gosto muito... Não, você falou 2? Eu gosto da última, Amaranta Úrsula. Também. Eu acho que ela é a que mais se aproxima do que eu queria, assim, de uma personagem que pelo menos foge, né, dessa história comum. Ela Aí acaba. vai estudar na Europa, exato. Faz bem pra ela? Não faz, mas pelo menos ela deu uma espairecida, conheceu o mundo, né? Eu acho importante. Saiu daquele lugar doentio. Eu acho importante. Eu fico com Úrsula e Fernanda e Remédio Isabela aí correndo por fora, que eu adoro também. É isso. Finalmente os refrescos. Curtam este episódio, né? Se vocês ainda não nos deram 5 estrelas no Spotify, por favor, nos ajudem com as avaliações, se inscrevam aqui no Spotify. A gente tem outras redes sociais também, tem Instagram, Livros e Listas Pod, tem o YouTube também, @Livros e Listas Pod. Temos um Apoia-se. Se vocês puderem e quiserem apoiar aqui o projeto, é apoia-se/Livros e Listas Pod. A gente é bem criativo nos nomes, né? E criticando o Gabriel, por isso que a gente não criticou. Muito pelo contrário. Elogiamos, só elogios. Elogiamos. Achamos tão boa ideia que falamos, vamos usar. É isso, tá tudo na descrição do episódio também, ou no nosso perfil do Instagram. E lembrando sempre que uma forma muito legal de apoiar, se você não tiver interesse em assinar o Apoia-se, é você comentar os nossos vídeos, os nossos episódios, porque isso ajuda demais a gente, porque o algoritmo entende que se está tendo muito comentário é porque eu preciso apresentar para outras pessoas também, e aí ele entrega mais. Então, sempre que possível, deixar um comentário num post, ou no vídeo, ou no próprio Spotify, isso ajuda a gente demais. É isso, gente. E agora acabamos os episódios especiais. Já tivemos os piores do ano, os melhores do ano. Agora vamos para 2025. Acabou 2024. Agora, em maio de 2025, finalmente. Esse é o nosso ritual de passagem. Ele é longo, ele é complexo, mas ele acaba. Próximo episódio, gente. A gente vai ter que fazer esse episódio. Vamos lá, segurem na nossa mão. Episódio de Autores de Capricórnio. É o último, João. Acabou o Zodíaco. Acabou o Zodíaco. Aí a gente começa com os autores do signo no horóscopo chinês. Isso, a partir de... exatamente. Autores do signo de Coelho, né? É isso. Mas vamos encerrar essa série que a gente começou lá em 24, né? Lá em 24, longe, outro ano aí. Lá, é. No próximo episódio, Autores de Capricórnio, fiquem com a gente. E aí começamos finalmente 2025, em setembro. Só depois do carnaval, um clássico. Beijos. Beijo grande, gente. Sobrevivam e até mais.